Olá pessoal do Praticar, sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de Noções de Informática, e eu vou trazer hoje um aulão especial para vocês que vão fazer amanhã a prova para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Antes de mais nada, eu quero que vocês acompanhem a gente nas redes sociais através do praticar.ensino e no meu Instagram, professor.leonardo.vasconcelos. Então, para de propaganda. Vamos para a aula, que é o que mais interessa. O primeiro tópico do edital, mas o professor vai falar de edital hoje, sim. O primeiro tópico do edital está aqui. Windows 10, conceito de pastas e diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pasta, uso de menus, programas e aplicativos e interação com o conjunto do Microsoft Office. O que eu quero trazer para vocês? Quando ele fala de pasta, pode também chamar de diretório, é um compartimento que eu posso guardar outros arquivos e ou pastas. Então, pasta e diretório é a mesma coisa. Muitas das vezes a gente usa o nome de diretório quando a gente está falando de disco. O C2 pontos, por exemplo, geralmente é o HD. Já quando a gente fala de arquivo, é onde eu vou guardar minhas informações. Eu guardo informações em arquivo. Então, vocês vão saber diversas extensões de arquivo, como docx, que é o arquivo padrão do Word, RTF, que é o padrão do WordPad, TXT, que é o padrão do bloco de notas e outras extensões. Quando a gente fala de atalho, o atalho ele vai ter uma setinha no canto esquerdo inferior. Essa setinha representa o atalho, um encurtamento de caminho para poder abrir um arquivo. Se eu apagar o atalho, não acontece nada com o arquivo original. Se eu apagar o arquivo original, o atalho perde a referência para o arquivo. Posso ter atalho onde eu quiser, pode estar lá no menu iniciar, pode estar na barra de tarefas, ele pode estar no seu disquete, no seu pendrive, mas pendrive, disquete, professor, disquete é velho. Sim, mas pode ter também um atalho, não tem problema não, pode estar no seu HD, em qualquer lugar você pode criar um encurtamento de caminho para poder abrir seu programa, seu arquivo, seu site, seu e-mail ou outro documento qualquer. A área de trabalho é a área principal do seu computador, seu desktop ou área de trabalho. Nela eu posso ter pastas, também chamadas diretório, arquivos. Tem a lixeira por padrão. A lixeira é uma pasta do HD. Somente HD tem lixeira. Na lixeira armazena temporariamente todos os arquivos que foram movidos para a lixeira. Quando você usa a tecla Delete, botão direito excluir, quando você vai lá no xizinho do Windows Explorer, explorador de arquivos do Windows, ele move para a lixeira. Uma vez que move para a lixeira, você pode restaurar dessa lixeira. Quando você restaura um arquivo, normalmente ele volta para o seu local de origem. O local de origem é o local onde você excluiu seu arquivo. Então, você quando clica, seleciona dentro da lixeira e clica em restaurar, normalmente volta para origem. Só tem uma coisa, você pode também estar arrastando da lixeira para qualquer pasta. Ele também vai recuperar, restaurar esse arquivo na pasta selecionada. Bom você lembrar, não vai para a lixeira arquivos que não sejam do HD. Se você fez com o pendrive, você fez no cartão de memória, eles são excluídos permanentemente. Ou se você usou a tecla Shift mais um comando de excluir, Shift mais Delete, Shift, botão direito excluir, ele vai te dar uma opção para excluir permanentemente. A única vez que ele não te dá a opção é quando você arrasta para a lixeira, pressionando a tecla Shift e soltando na lixeira. Se você arrastar para a lixeira com Shift e soltar, ele exclui permanentemente sem perguntar nada. Presta atenção, pode ser pergunta de prova. Área de transferência é uma área reservada na memória principal do computador. Memória RAM é aquela memória primária que armazena temporariamente informações copiadas e ou recortadas. Quando eu copio um arquivo, um diretório, ele vai para a área de transferência e eu posso fazer diversas cópias. Se eu copiar e colar, Ctrl V, colar, copiar, Ctrl C, no mesmo disco, no mesmo local, no mesmo diretório onde estava a origem, ele vai criar a primeira cópia com o mesmo nome, traço cópia e mesma extensão. A segunda cópia com o mesmo nome, traço cópia, entre parênteses, 2, ponto extensão. 3, 4, 5 e assim por diante. Se eu colar em outro diretório, que não exista um arquivo ou pasta com o mesmo nome, ele faz o colar normal. Se já existir, ele pergunta se você quer substituir. Se eu colar pela segunda vez em um diretório diferente da origem, ele de qualquer maneira vai perguntar se você quer substituir ou comparar os dois e manter um, manter o outro ou manter os dois. Se você mantém os dois, ele ganha o parêntese, o número 2, quando você mantém.
Essa área de transferência eu também posso indicar algo que eu quero mover. Quando aperto Ctrl X, botão direito recortar, eu indico que eu quero mover um arquivo ou um diretório. Ele não sai da origem, fica lá esmaecido, fica mais transparente, mas continua no mesmo lugar. Quando eu escolho um destino e clico em colar, ele move o arquivo. Então, recortar, colar, move, retira da origem, apaga da origem, coloca no destino. Tira, apaga, exclui da origem e coloca no destino. Isso é o recortar e colar, é o mover um arquivo. Tudo bem? Cuidado com isso na prova, isso cai muito para a VUNESP, banca, sua banca sim. Então a gente está falando também de manipulação de arquivos e pastas, já falamos de copiar, recortar. O copiar, ele faz uma cópia quando você cola e o recortar, ele move quando você cola, mas também tem que saber sobre renomear. Se eu selecionar um arquivo, apertar a tecla F2, que é a tecla de atalho, abre a caixinha para renomear. Ou seleciono o arquivo, clico na caixa de texto, escolho renomear, ele também muda de nome. Também posso fazer com o botão direito renomear, ele também abre a caixinha para mudar de nome. Isso se eu fizer em um. E se eu quiser fazer mais de um? Você pode selecionar uma lista, um embaixo do outro. Clica no primeiro, pressiona, mantém pressionado Shift, clica no último, ele criou uma lista. Ou abre uma caixinha de seleção, clique e arrasto, eu crio uma lista também selecionada. Se eu apertar a tecla F2 de renomear ou o botão direito renomear, ele vai abrir o nome do primeiro para renomear. Quando você escolher um nome e apertar Enter, os que tiverem a mesma extensão vai ganhar o nome, abre parênteses, número 1, parêntese 2, parêntese 3. Os que tiverem extensão diferente, vai ter 2 número 1. Por exemplo, escolhi o nome Léo. Então vai ficar leo1.docx, leo2.docx, leo1, de novo, .pptx. Então, extensões diferentes, volta a numeração do 1. Extensões iguais, ele segue a sequência. 1, 2, 3, 4, 5. No renomear aparece 1. No copiar e no mover não aparece 1, é somente o 2. Tem que prestar atenção nisso quando eu for manipular arquivos e pastas. Mas se eu quero selecionar aleatoriamente, não é uma sequência agora, não é uma lista, é aleatório. Eu clico no primeiro, pressiono a tecla Ctrl e vou selecionando aleatoriamente meus arquivos. Pode ser o primeiro, o segundo, o último, o terceiro, a ordem que eu quiser. Aleatório, tecla Ctrl. Se eu uso Shift, é uma lista. E é interessante também quando você clica e arrasta um arquivo. Se eu clicar e arrastar com a tecla Shift, independente do disco, move. Se eu clicar e arrastar com a tecla Ctrl, independente do disco, copia. Se eu clicar e arrastar com a tecla Alt, independente do disco, cria atalho. Agora, se eu clicar e arrastar em discos diferentes, do pendrive para outro pendrive, do pendrive para o cartão de memória, do HD para o cartão de memória, ele copia. Discos diferentes, copia. Dentro do mesmo disco, tirei da área de trabalho e botei na pasta de documentos. Tirei da área de trabalho e botei no C2 que é o HD. A área de trabalho está dentro do HD. Dentro do mesmo disco, ele move. Então, arrastei dentro do mesmo disco, move. Arrastei em disco diferente, copia, você precisa saber isso, isso pode ser cobrado. Ah, professor, na Unirio, um concurso que aconteceu recentemente, ele cobrou arrastar com o botão direito. Pode cobrar na minha? Pode. Se você clica com o botão direito e arrasta, quando você soltar, ele abre uma lista de opções, onde você pode colocar o copiar aqui, mover aqui, ou cancelar. Também tem o criar atalho aqui. Beleza? Então, já falei de manipulação de arquivos e pasta, o uso de menu. O uso de menu é quando você seleciona com o botão direito do mouse. O que cai em prova? Pode ser enviar para a área de trabalho como atalho. Se eu enviar para a área de trabalho, ele cria um atalho na área de trabalho. Eu posso também enviar para pasta compactada. Se eu mando por uma pasta compactada, ele junta um ou mais arquivos dentro de um único arquivo. Isso que é compactação. E a extensão padrão do Windows 10 que ele reconhece, ele abre e ele executa, é o .zip, pasta compactada. Eu posso clicar também com o botão direito e escolher abrir com, para abrir com um programa diferente do original. Posso também clicar no arquivo, Alt Enter, ou botão direito propriedades, ele vai abrir uma tela de propriedades, onde tem os atributos, data de criação, data de modificação, também tem dentro dele o local que ele está sendo salvo. Eu posso estar criando uma tecla de atalho, Ctrl, Alt e a letra que eu digitar, isso tudo está lá no propriedades, Alt Enter ou botão direito
propriedades. Quando a gente fala de programas e aplicativos, a gente está falando dos acessórios e alguns utilitários. Os acessórios são os nossos aplicativos, como, por exemplo, bloco de notas é um editor texto simples, sem formatação. Cuidado com esse sem formatação. Dá para colocar negrito em todo o texto, dá para colocar itálico em todo o texto, ou manter ele regular ou normal quando ele não tem formatação nenhuma de negrito itálico. Isso é o estilo. Dá para mudar a fonte do texto inteiro. Dá para mudar o tamanho da fonte do texto inteiro. Lembrando que no bloco de notas, se eu fizer alteração, editar fonte, formatar fonte, desculpa, eu vou trocar do documento inteiro. Não é só de uma palavra, por isso que ele é um editor de texto simples. Diferente do WordPad, que é outro editor de texto que vem junto. Por padrão, salva na extensão .rtf. Ele é um Word mais simples. No Word não vem junto com o seu Windows. Você tem que comprar a parte separado e instalar. Ele é um software proprietário comercial. Já o WordPad é um acessório, um aplicativo que já vem com um sistema operacional que tem algumas formatações, negrito, itálico, sublinhado, numeração, marcadores, alinhamento de parágrafo à esquerda, centralizado, direito. Funciona praticamente igual ao Word. Tudo bem? Então, esses dois acessórios podem cair. O Paint, ele serve para editar imagens do tipo vetorial. A gente salvava antigamente como BMP. Hoje a gente usa um padrão aberto chamado PNG, mas ainda edita o BMP. JPG também ele pode editar. Tem a conexão de área de trabalho remota, me permite... Tem a conexão de área de trabalho remota, ela me permite conectar a outro computador remotamente. O que significa isso? Eu posso criar uma assistência, um acesso remoto e ter o controle total da outra máquina para copiar um arquivo, para mover um arquivo ou simplesmente para fazer algum tipo de configuração, ajuda ao usuário. Tem outros acessórios? Tem vários outros acessórios. É bom que você tivesse visto bem antes. Não vai dar tempo da gente falar todos agora, mas a gente tem alguns utilitários que tem que falar. Desfragmentador de disco, organiza os fragmentos de arquivo, eu ganho velocidade. Limpeza de disco, exclui os arquivos temporários, eu ganho espaço. O agendador de tarefas, eu posso agendar para fazer algo. É bom saber do painel de controles, que dentro do painel de controles eu tenho a tal de atualização. Hoje, no configurar, menu iniciar, configurar, também tem isso. Atalho para o configurar é Windows I. E aí a gente tem as ferramentas novas que vêm junto com o Windows 10. O Edge é o navegador padrão do Windows 10. Ele é mais interativo, eu posso escrever, fazer anotações no site, salvar, compartilhar. Diferente do Internet Explorer, que também ainda tem no Windows 10. O Internet Explorer 11 já não é tão interativo, não é intuitivo. Eu posso ter outros navegadores, posso instalar, mas não vem junto. Quem vem junto é o Edge e o Internet Explorer. Esses dois são navegadores padrões que vem no Windows 10. Aquele que você abre por padrão é o Edge. Outro que eu quero falar, lá na barra de tarefas, aquela barra que fica embaixo da sua área de trabalho, você tem o localizar e pesquisar, permite localizar arquivos, pastas e programas no seu computador ou fazer uma pesquisa no web. Você tem o Cortana, que é um assistente digital pessoal. Ele conversa com você, você pode bater maior papo com ele, mas ele também permite pesquisar, localizar, agendar tarefas, mandar e-mail. Tem diversas coisas que você pode utilizar com o Cortana. Visão de tarefas, um Windows, Tab abre o Visão de Tarefas, me permite criar áreas de trabalho remotas, eu posso alternar entre essas áreas de trabalho remota, eu posso estar criando uma área de trabalho remota direto com Ctrl Windows D, ele cria, e se eu quero movimentar entre essas áreas de trabalho, Ctrl Windows e seta para a direita, seta para a esquerda, se já houver mais de uma área de trabalho remota. Eu posso também alternar entre os programas abertos, assim como eu posso ver os últimos aplicativos abertos até 30 dias se eu tiver uma conta Microsoft. Continuando na nossa barra lá no canto direito, por padrão a gente tem um central de ações que guarda as notificações que aparecem no seu computador. Notificações aparecem naquela área de notificações, uma telinha, uma janelinha com algumas informações, atualização do sistema, conector a uma rede, desconector, volume, alguma coisinha assim que ele vai trazer a atenção para você, a notificação. O Windows Ink é outra ferramenta nova do Windows 10, me permite fazer esboço de telas, notas autoadesivas, me permite fazer desenhos, ele abre uma tela em branco para mim poder desenhar,
Ainda tenho várias ferramentas novas no Windows 10 que a gente tem que conhecer, mas essas que eu falei são as mais importantes, as que mais estão sendo cobradas. Visão de tarefas eu acho que poderia ser uma boa pergunta para a sua prova. Interação com o conjunto de aplicativos Office, ele é totalmente compatível com o Microsoft Office e a gente vai falar da versão 2010 daqui a pouco, mas antes, vem comigo, vamos responder questões. Um usuário está com 2 aplicativos abertos, ou seja, 2 janelas no Microsoft Windows 10 em sua configuração padrão e deseja alternar frequentemente entre as duas, consultando informações em uma e escrevendo em outra. O atalho por teclado que permite alternar entre janelas, ele está querendo saber alternar entre janelas abertas. Eu posso alternar entre janelas usando o Windows Tab, que abre o Visão de Tarefas, e eu posso alternar através do Visão de Tarefas. Não tem essa opção. Eu posso usar também a tecla Alt-S, que alterna direto entre as janelas sem me dar nenhuma opção. Também não tem, mas eu posso alternar utilizando o Alt-Tab. Me abre aqui no meio os aplicativos, os programas que estão abertos. Enquanto eu manter o Alt aberto, eu posso ir com a setinha para a direita ou para a esquerda, ou tabulação, ou clicar e alternar para o programa. Então, olhando para as possíveis respostas, resposta correta, Alt-Tab, alternar entre janelas abertas. Vamos para outra questão? A área de transferência do Windows 10, em sua configuração padrão, permite tanto o armazenamento de dados como a transferência de dados entre documentos ou programas e aplicativos. Ações envolvem essa área. A gente falou aqui na revisão rapidinho do edital. O que eu posso fazer com a área de transferência? Copiar, recortar, copiar, manda para a área de transferência. E aí eu posso colar num novo destino. Deixa eu ver aqui, mais uma questão para a gente poder responder. A imagem a seguir apresenta o conteúdo de uma pasta local chamada Frequentes, em que uma de suas pastas internas está sendo renomeada. Então aqui, ó, Frequentes, uma das pastas sendo renomeada. O aplicativo acessório padrão do Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão, usado para essa manipulação, organização de arquivos e pasta, conforme visto na imagem para manipular arquivos e pastas, a gente pode usar o explorador de arquivos do Windows. Antigamente se chamava Windows Explorer. Pode aparecer esses 2 nomes na sua prova. Olhando para a resposta, Windows Explorer, explorador de arquivos do Windows, é a resposta correta. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Não. Então quero te chamar a atenção, vocês que estão na rede social acompanhando a gente aqui do Praticar, entre no site do Praticar, praticarensino.com.br. Quando você vai no site do Praticar, a gente está numa promoção do Black Friday. Você já entrou lá para ver? Temos diversos cursos na promoção e você que quer estudar para PM aqui do Rio de Janeiro, aproveita, o nosso curso online está em promoção na Black Friday. Isso mesmo, não está sabendo não? Vai na nossa rede social, acompanha no nosso Instagram, praticar.ensino, que você vai saber muito e muito mais das nossas promoções. Não quero te perturbar com isso, vamos continuar a nossa matéria. Microsoft Word 2010 é o próximo item do seu edital que pode estar caindo e vai ter uma questão, é certo, tem uma questão sobre isso. Estrutura básica dos documentos, a gente tem que saber que quando eu estou com uma folha desse jeito, em pezinha, não se chama em pé, a orientação dela é retrato. Se eu deito, a orientação dela é paisagem. Ainda com estrutura, a gente tem que saber o que é a margem, que fica à esquerda, margem que fica à direita, margem superior, margem inferior. O espaço para encadernação se chama medianiz. Eu tenho tamanho de folha. O padrão que a gente usa aqui no Brasil é o carta, que é o menorzinho, o A4 do meio, ou o ofício, que é um pouquinho maior entre esses 3 tamanhos. Mas tem vários outros tamanhos, A3, A2, A1, A0, que cada um desses A3 é maior do que o A4, é o dobro do A4. O A2 é o dobro do A3 e assim sucessivamente. Temos também que saber o que? Na hora de configurar a margem. Por padrão, a gente tem margem normal, moderada, estreita, larga, espelhada. Isso aí são padrões de margem, além de poder personalizar a margem que quiser. Em cima a gente também tem o cabeçalho, embaixo a gente tem o rodapé. Lembrando que o cabeçalho, ele pode ser diferente na primeira página, pode ser diferente em páginas pares e ímpares, e se eu faço um documento com seções, uso o guia layout, grupo configurar página, ferramenta quebra de seção. Se eu faço quebras de seção,
Em cada seção eu posso ter uma configuração totalmente nova para o meu documento. A orientação pode ser diferente, a margem pode ser diferente, cabeçalho e rodapé pode ser diferente, tudo pode ser diferente de uma seção para outra. Na hora da edição e formatação de texto, a gente tem que saber que o negrito é Ctrl N, o itálico é Ctrl I, negrito fica mais escuro, o itálico inclina para a direita. O sublinhado, existe vários, sublinhado que é uma linha só, uma linha espessa, pontilhado, tracejado, ponto traço, zigue-zague, duplo, pode também ter. O sublinhado pode ter cor diferente da fonte, tem que saber isso também. Eu tenho taxado, quando eu risco uma palavra no meio. Eu tenho o subscrito, diminui o tamanho da fonte, bota embaixo. Sobrescrito, diminui o tamanho da fonte, bota em cima. Eu posso também formatar a fonte e tipografia, desculpa, o estilo e tipografia. O que seria isso? Lembra do antigo do WordArt, que você criava um objeto artístico de texto? Agora dá para fazer direto dentro do seu documento. Isso, você tem essa ferramenta lá que dá para fazer. Cor de realce, quando você passa a canetinha de marca-texto, posso mudar a cor da fonte, eu posso mudar a fonte, posso mudar o tipo de fonte. Fonte padrão, calibre, tamanho, 11, esse é o padrão. Alinhado, à esquerda, esse é o padrão. Você tem que saber o padrão também de alinhamento. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, você pode usar a ferramenta maiúsculas e minúsculas, tecla de atalho, Shift F3. Pode colocar a primeira letra da sentença em maiúscula, cada palavra em maiúsculo, tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo, e alternar ou inverter. O que é isso, alternar e inverter? Quem está maiúsculo passa a ser minúsculo, quem está minúsculo passa a ser maiúsculo. Também em formatação de texto eu tenho alinhamento de parágrafo. Alinhar à esquerda, Ctrl Q. Alinhar centralizado, Ctrl E. Alinhar à direita, Ctrl G. Alinhar justificado, Ctrl J. Posso botar marcadores na frente do parágrafo. Posso botar numeração na frente de um parágrafo. A numeração pode ser números cardinais, 1, 2, 3, 4, por aí em diante. Números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Número em romano, I, tudo letra minúscula ou maiúscula. Pode ser letras em maiúsculas e minúsculas, desde que você tenha uma sequência, você coloca uma numeração. Então, decora isso. Mostrar caracteres não imprimíveis. Ctrl asterisco, aquele marcador, tipo um marcador de parágrafo. Mostra os caracteres que não são impressos. Por exemplo, o espaço é como se fosse um pontinho no meio do texto. Tabulação é como se fosse uma setinha. Quebra contínua é um Enter, como se fosse a setinha do Enter. Quebra de página é um pontilhado escrito quebra de página ou quebra de seção, a gente vê isso aí. E o marca de parágrafo, vocês já devem conhecer, é aquele pezinho ao contrário, marca de parágrafo. São alguns dos caracteres que não são impressos, mas você pode visualizar, ele conta como parágrafo, como caractere. Cabeçalho eu já falei, fica em cima. Os parágrafos é quando você aperta o Enter. E eu posso formatar, falei do alinhamento à esquerda, à direita, justificado, centralizado e também falei dos marcadores. Falei de fonte, colunas. Na guia Layout, no grupo Página, a gente tem a ferramenta Colunas. Eu posso escrever o texto com uma única coluna, usando a página inteira. Eu posso usar duas colunas, já tem padronizado, 2, 3, coluna esquerda, coluna direita. Quando a gente fala de coluna à esquerda, a esquerda é menorzinha e a direita é grande. Quando eu falo coluna direita, a direita é pequenininha e a esquerda é grande. Então, tem essas opções, mas eu também posso personalizar, escolher quantas colunas eu quiser. Essas colunas também podem ter tamanhos diferentes uma das outras. Marcadores simbólicos e numéricos. Marcadores é aqueles símbolos que ficam na frente do parágrafo e numéricos é a numeração que eu falei, dá para contar de alguma coisa, de alguma maneira. Guia e inserir, grupo, tabelas, dá para inserir uma tabela. Eu posso escolher quantas colunas são as divisões verticais, quantas linhas, divisões horizontais. Eu posso colocar ele alinhado automaticamente ao conteúdo, então as larguras das colunas vão aumentar e diminuir conforme o conteúdo digitado. Ou alinhar automaticamente a página, tudo bem? Quando eu coloco alinhar automaticamente, a janela, alinhar automaticamente a janela, ele vai alinhar a margem esquerda e direita automaticamente para você. E aí você tem as colunas distribuídas do mesmo tamanho.
Impressão. Caiu em prova da VUNESP agora recentemente, ele botou lá na impressão 3 cópias, 1-5, que significa que ele vai imprimir da página 1 até a 5. Traço é de 1, inclusive, até o número final, inclusive. De 1 a 5 são 5 páginas, vezes 3 cópias davam 15. Teve aluno marcando 12, porque pegou 5 menos 1 dá 4, vezes 3, 12. Errou. Ou teve aluno que marcou 5, mas ele estava lá escrito 3 cópias. 3 de todo o documento dá 15. Conta isso, cuidado para não perder essa questão. Se eu uso vírgula ou ponto e vírgula é a mesma coisa, é somente aquela página. E conta no dedo. Conta no dedo para não errar a quantidade de páginas que serão impressas. Na hora que eu estou imprimindo, eu posso mudar a margem, posso mudar a orientação, retrato ou paisagem. Eu posso estar configurando o tamanho da minha página também. Posso escolher uma impressora. Se a impressora estiver transparente, significa que eu não estou tendo acesso à impressora. Está instalado, configurado, tudo certinho. Mas pode ser uma impressora de rede, naquele momento ela não está acessível na rede. Controles de quebra e numeração. Faltou um espaçozinho aqui, não tem problema não, vocês vão entender. Eu copiei isso do edital, tá? Deve estar lá no edital sem o espaço aqui, não tem problema. Controle de quebras, eu posso fazer quebra de página, eu posso fazer quebra de coluna. Quando eu quebro a página, continua na página seguinte. Quebra de coluna, termina a coluna, continua na coluna seguinte. Se eu só tenho uma coluna, vai continuar na página seguinte. Se eu faço uma quebra contínua, é para ajustar o meu texto junto com uma imagem, ao lado da imagem. Quebra contínua. Posso fazer uma quebra de seção. Quando eu faço uma quebra de seção, é que eu quero dividir o meu documento em seções e cada seção eu quero configurar a página de maneira diferente. A quebra de seção pode ser para a próxima página par, para a próxima página ímpar, pode ser uma quebra de seção contínua na mesma página. Quando eu faço quebra de seção, lembrando, seção, eu posso configurar a página de uma seção totalmente diferente de outra seção. E aí, se eu uso na guia inserir no grupo cabeçalho e rodapé, ferramenta numeração de página, quando eu estou inserindo o número de página, eu posso colocar para reiniciar o número em cada seção, posso botar contínuo, eu posso botar aqui num cabeçalho não vai ter, no outro vai ter número de páginas. Então, acabamos de falar da numeração de páginas, também pode ser número cardinal, ordinal, número romano, pode ser inclusive letras, você escolhe do jeito que você quer. Legendas, está na guia referência. Na guia referência a gente tem a ferramenta inserir legendas. Selecionei um objeto, uma imagem, uma figura, uma tabela, clico nela, vou na guia referência, inserir legenda, posso escolher se eu quero inserir em cima ou abaixo do objeto selecionado e ele automaticamente coloca a legenda, se é uma figura, se é uma tabela, se é uma fórmula, um número automático, caso você bote antes, eles ajustam todos os números do documento e o texto que você escreveu. Quando você faz isso, você pode criar inserir índice de ilustração. Quando eu insiro um índice de ilustração, é um índice aonde está a sua imagem, onde está a sua figura. E é importante que a gente está falando já de índice. Também está na guia referência, ali do lado, inserir legenda, do lado, índice de ilustração. E a gente continua inserir objetos, mas antes eu vou continuar da guia referência. Eu posso adicionar textos ao meu sumário, então eu posso colocar um sumário automático. O sumário ele vai dizer onde está a página de cada capítulo. Isso também é importante para você. Dá para inserir citação. Posso gerenciar minha citação e lá no final do documento ou aonde eu quiser, eu posso inserir uma bibliografia. Se você souber configurar, funciona até BNT. É maravilhoso para fazer um trabalho de conclusão de curso. TCC, monografia, tese, dissertação. Inserção de objetos. Inserção de objetos está na guia inserir. Eu insiro uma figura, eu insiro um word art, que é um texto artístico. Eu insiro um smart art. Smart art é tudo que tem grama. Organograma, fluxograma, diagrama. Terminou com grama é smart art. É um desenho para significar um fluxo, um organograma, um diagrama. A gente tem diversos tipos de desenhos. Eu posso estar inserindo tabelas, eu posso estar inserindo planilhas, eu posso estar convertendo textos em tabelas, dá para fazer isso também. Eu posso estar inserindo letra capitular. Capitular é uma letra maior no início do meu parágrafo, normalmente ocupa 3 linhas do parágrafo e o resto continua ao lado. A primeira letra fica maior, letra capitular.
Eu posso inserir uma caixa de texto. Numa caixa de texto eu posso ter o que eu quiser dentro. Pode ter texto, pode ter figura, pode botar o que você quiser. É um objeto OLI. É um objeto flutuante dentro da sua tabela. Posso estar inserindo campos. Esses campos têm alguns campos pré-definidos, como por exemplo data e hora. Toda vez que você imprimir, ele atualiza automaticamente essa data e essa hora. Já acabei de falar de campos pré-definidos. Também dá para inserir outros, como linha de assinatura, dá para inserir algumas propriedades, o autor do documento, entre outras. E caixa de texto. Guia inserir caixa de texto, acabei de falar, é um objeto OLI, flutua no documento e esse objeto eu posso colocar textos, imagens, tabela, figura, o que você quiser, como no texto. Vamos para a questão? Vamos resolver mais questões agora de Word. Um conselheiro tutelar está preparando um documento Microsoft Word 2010 em sua configuração padrão, para servir de folheto para conscientização, contendo diálogo dentro de nuvens semelhantes a GBIs, conforme se vê na imagem a seguir. Aqui, ó, tem textinho dentro de uma nuvenzinha. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a respectiva guia. É bom saber que as guias, guia página inicial, guia inserir, guia designer, guia layout de página, guia referência, guia revisão, guia exibir ou exibição. Isso são guias. Dentro de cada guia a gente tem grupos. Por exemplo, na guia página inicial a gente tem o grupo área de transferência, grupo fonte, grupo parágrafo, grupo estilo, grupo edição. Quando a gente vai para a guia inserir, a gente tem o grupo páginas, tabelas, ilustrações e muitos outros. Vocês têm que saber onde é a guia, onde é o grupo de todos os comandos e onde está o seu comando também. Ele quer saber do comando formas. Fica na guia inserir. No grupo ilustração. Se você não souber isso, você não saberia marcar a resposta. Por isso que é importante saber todas as guias, em cada guia onde estão os grupos e dentro do grupo onde está o comando. Como você vai saber que isso aqui é uma forma, isso é uma forma que ele está inserindo, que fica no grupo ilustração da guia inserir. Considere o editor de texto Microsoft Word 2010 em português e em sua configuração padrão. Nesse aplicativo, na guia página inicial, ó, já está te dizendo onde é, ó, na guia página inicial, no grupo parágrafo, existe um botão que possibilita mostrar no documento em edição marcas de parágrafo, bem como outros símbolos de formatações ocultos. Mostrar tudo. Mostrar tudo. Já não vou nem ler mais, ó, marquei. Beleza? Mostrar tudo, mostra marcas de parágrafo, como caracteres ocultos, textos ocultos também, mostra os caracteres não imprimíveis, que podem ser informações úteis durante a edição de um documento. O nome do botão é mostrar tudo. O classificar me permite colocar os parágrafos em ordem alfabética, crescente ou decrescente. Marcadores são marcas na frente do parágrafo. Justificar a linha à esquerda e à direita o parágrafo. Lista de vários níveis. Ele pode usar marcadores, como pode usar numeração. Essa lista de vários níveis, cada nível vai ter um marcador ou uma numeração diferente. Por exemplo, você já deve ter estudado alguma coisinha em direito que está assim, ó. Artigo 1º, parágrafo 1, inciso 2, letra A, número tal. Isso, cada um desses é um nível da lista de vários níveis. Beleza? Vamos passar? Mais uma questão. O usuário prepara um folder para uma campanha educativa sobre saneamento básico e deseja imprimir em A3 ou A2. No Microsoft Word 2010, sua configuração padrão A3 e A2 são opções de tamanho do papel. Resposta, letra E. Impressora está na guia, página inicial, tecla de atalho Ctrl P, eu escolho a quantidade de cópias, eu escolho se eu quero imprimir tudo, se eu quero imprimir a seleção, quero imprimir a página atual, ou páginas, eu defino o intervalo de páginas, eu escolho a margem, lá também, ou na guia layout de página, no grupo configurar página, eu escolho o tamanho da folha, tem várias coisas que eu posso escolher no imprimir, na impressora. Margem está na guia layout de página, no grupo configurar página, está do lado desse tamanho do papel aqui, mas a margem é o espaço que você cria, na teoria, para não escrever texto, não escrever nenhum objeto. Estilo, guia página inicial, grupo estilo, existem vários estilos de fonte, fontes e parágrafos, tá?
título 1, título 2, citação, citação direta e indireta, tem vários estilos pré-programados e você pode criar seu próprio estilo, é a melhor forma de formatar um documento. Orientação da página, a gente tem retrato, quando ela é maior na borda, maior na vertical, e paisagem, quando a borda maior fica na horizontal. Terceiro tópico do edital, Microsoft Excel 2010, estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas, gráfico, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos pré-definidos, controles de quebra, numeração, página, obtenção de dados externos, classificação de dados. Estrutura básica é uma planilha dividida em colunas. Colunas são as divisões verticais, começam por letras A, B, C, D, tem K, W, Y, Z. Quando chegou no Z, a próxima coluna é a coluna A. Depois a B, a C, a D, a D. Quando chegar no AZ, a próxima coluna é BA. BB, BC, B. Chegou no ZZ, a próxima coluna é AAB. Até a coluna XFD. As linhas são as divisões na horizontal. Número 1, 2, 3, 4 até 1.048.576. Então, a última célula se chama XFD, que é o nome da coluna, e o número da linha, 1.048.576. XFD, 1.048.576 é a última célula que você tem na sua planilha. Conceito de célula é o encontro de uma coluna com uma linha onde eu faço a inserção de dados. Linha e coluna já falamos, pastas e gráficos. Gráficos, é bom decorar desenho. Temos o gráfico de pizza, temos o gráfico de colunas, temos o gráfico de barras, temos o gráfico de linhas, temos o gráfico de linha pintada, área, temos o gráfico de, pode ser quadradinho, pode ser um xizinho, pode ser só um pontinho, dispersão. E tem outros tipos de gráfico, você tinha que ter estudado gráficos bem antes, não dá para decorar todos, mas os básicos mais que caem em prova são esses tipos de gráficos. Gráficos a gente usa dados da própria planilha para poder criar. Elaboração de tabelas, temos as tabelas rápidas, dá para inserir, por exemplo, um calendário nessa tabela rápida. Elaboração de gráfico, a gente seleciona dados, a gente seleciona os títulos desses dados, pode ser mais de uma coluna, aí depende do gráfico. Uso de fórmulas, a gente vai ter que aprender muita fórmula. Agora não dá para falar muito, mas a fórmula soma tudo. A média soma todos os valores e divide pela quantidade de valores somados. Média não é MED. Média é o termo no meio de uma sequência. Coloco todos os números em ordem crescente, todos, inclusive os que se repetem, vai riscando maior e menor até sobrar 1. Se sobrar 1, ele é a mediana. Se sobrarem 2, soma e divide por 2 é a mediana. Máximo é o maior número. Mínimo é o menor número. Maior vai ter sempre uma matriz, um conjunto de células, ponto e vírgula, um número. Se o número for 3, é o terceiro maior. Use todos os números, inclusive aqueles que se repetem. Menor a mesma coisa, vai ter uma matriz, ponto e vírgula, um número. Se o número for 5, é o quinto menor. Use todos os números da matriz, inclusive números que se repetem. Função C é sempre função C, teste lógico, ponto e vírgula, valor se verdadeiro, ponto e vírgula, valor se falso. Se o teste lógico der verdadeiro, a resposta vem logo após o primeiro ponto e vírgula, que é o valor se verdadeiro. Se o teste lógico der falso, a resposta vem logo após do segundo ponto e vírgula, que é o valor se falso. Se não tiver o valor se falso e deu falso no teste lógico, a resposta é falso, em maiúsculo. Coit.C vai ter uma matriz, ponto e vírgula, entre aspas, uma condição. Ele conta a quantidade de células que atende à condição. Soma C, se tiver só uma matriz, ponto e vírgula e uma condição, ele soma os valores se a condição estiver correta. Agora, se ele tiver uma matriz, ponto e vírgula, uma condição, ponto e vírgula, outra matriz, ele testa na primeira matriz a condição e soma na segunda matriz. Beleza? Então, média C também funciona igualzinho. A gente tem as funções ainda. Coit.num, conta as células que tem número. Coit.valores, conta as células preenchidas. Contar
ponto vazio. Essa é contar. Conta as células vazias. Temos diversas outras fórmulas. Agora, abre e fecha parênteses, mostra dia, mês, ano, hora e minuto. Hoje, dia, mês e ano. Macro, eu posso guardar uma sequência de comandos criando um novo comando. Macro, pode conter vírus. Maneira de impressão, eu posso imprimir a planilha inteira. É bom decorar o desenho. O desenho é o seguinte, se tiver uma planilhazinha aqui, somente com uma aba aqui embaixo, somente com uma, eu imprimo a planilha atual. Se ele tiver mais de uma abinha aqui embaixo, eu imprimo toda a minha pasta de trabalho. Se ele não tiver a aba, só tiver algumas células, eu imprimo a seleção das células, tá? Então tem que saber isso também, se eu vou imprimir a planilha inteira, se eu vou imprimir a pasta de trabalho são todas as planilhas que eu tenho ou só a seleção. Dá para ajustar, dá para ajustar. Se ele mostra uma planilha com uma seta apontando nas duas direções, eu diminuo o tamanho das colunas, as larguras das colunas para caber numa única página. Se essa setinha estiver em cima e embaixo, eu diminuo o tamanho das linhas, a altura da linha para caber numa única página. Agora, se eu tiver setinha em tudo, eu diminuo a largura da coluna, a altura da linha para que toda a planilha caiba numa página. E ainda, tem uma que é assim, ó. Uma quadrada aqui, um quadrado aqui, 100%. E aí ele imprime 100%. Ele não dá zoom nenhum, ele vai imprimir do jeito que você fez. É isso aí que ele quer saber na hora da sua prova, quando ele fala em impressão. Inserção de objetos são os mesmos objetos do Word. Eu posso inserir uma caixa de texto, uma imagem, uma figura, uma tabela. Campos pré-definidos também, data e hora, são os campos pré-definidos lá do Word. Controles de quebra, eu posso estar fazendo quebras também de seção. Dá para criar seção? Dá para criar seção, imprimir, formatar de maneira diferente. Numeração de páginas na hora de impressão, eu posso escolher se eu quero ou não aparecer essa numeração de páginas. Obtenção de dados externos, é muito comum obter dados de um arquivo CSV. O CSV é um arquivo virtual que você cria, pode criar até no bloco de notas. Quando você baixa seus contatos do seu e-mail, ele cria um CSV, é um arquivo de texto. As colunas normalmente são separadas por ponto e vírgula ou tabulação. E aí ele transforma isso dentro da sua planilha. Classificação de dados. VUNESP gosta muito desse classificação. Se eu fosse você, voltava na matéria antes de amanhã, antes da sua prova, e olhava esse classificação de dados. Vamos para a questão? Primeira questão, a imagem mostra uma planilha elaborada no Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão, contendo uma lista dos tipos de atendimentos, coluna A, e a quantidade de atendimentos, coluna B. Alguns tipos foram marcados como top 3 por serem os mais comuns em determinados períodos de trabalho de um conselheiro tutelar. Até aí não me disse nada. Assinale a alternativa que apresenta uma fórmula que pode estar na célula C3, ele quer saber uma que esteja aqui. Para que esta corresponda ao valor exibido na imagem da planilha. Então, aqui tem que aparecer escrito top 3. Nesse caso, você tem que analisar uma por uma. Eu, de cara, vou seguir o seguinte, ó. Aqui tem que ter um teste lógico. Teste lógico é maior que, menor que, maior igual, menor igual, igual ou diferente. Já risca a C, já risca a D e a B. Só sobrou essas duas de cima. Agora eu tenho que analisar uma ou outra. Aqui, ó, ele compara B6. Quem é B6? Coluna B, linha 6 é 13. 13 é maior que B5? B5, 22. Falso. Se é falso, aparece o que está depois do segundo ponto e vírgula. Aparece C6. C6. Não tem nada. Essa não pode ser, risca dessa. Então a resposta é a letra C. Vamos ver se é C mesmo? Vamos lá. B5. Quem é B5? 22. 22 é maior que B6? 22 é maior que 13? Verdadeiro. Se é verdadeiro, aparece que está logo após o primeiro ponto e vírgula. O primeiro ponto e vírgula é C5. C5 está escrito top 3. Vai aparecer top 3? Vai aparecer top 3. Entenderam? Então, teste lógico. Teste lógico. Logo depois do primeiro ponto e vírgula é o verdadeiro. Caso isso aqui for verdadeiro, dá isso. Se isso fosse falso, dá isso. É só isso a função C. Verifica se é verdadeiro ou falso. Se é verdadeiro, é aqui.
depois do primeiro ponto e vírgula. Se é falso, é depois do segundo ponto e vírgula. Só isso. Questão simples, deve cair uma assim, parecida para você. Mesma imagem, mesma planilha, pode ser preenchida com a fórmula igual ou maior, B2, 2 pontos, B7, ponto, vírgula, 3, na célula C8, vai ser preenchida aqui, ó. C8, vai ser preenchida aqui. Exibirá o seguinte valor, olha só, ele está usando de B2, 2 pontos, B7, marca um pontinho em B2, marca um pontinho em B7. Menor retângulo possível, vai pegar todos esses números. Por que ele marcou B2, B7, todos esses números. É o terceiro maior, se fosse 4 seria o quarto maior, mas ele quer o terceiro. Quem é o maior? 22. Segundo maior? 20. Terceiro maior? 15. Vamos ver? 15. Professor. É só isso, é só isso. O Excel sempre fala para vocês, aluno, é bem tranquilo. Tem que saber todas as fórmulas e funções e como ela funciona. Se você souber, vai tranquilo amanhã, vai com consciência, você vai passar nessa prova. Observe a figura a seguir, que exibe parte de uma planilha extraída do Microsoft Excel 2010. As células A1, B1, C1, D1 foram unificadas em uma célula maior e o conteúdo dessa nova célula foi centralizado utilizando o recurso mesclar e centralizado do grupo alinhamento, que fica na guia, página inicial. Reparem, ó, falou da guia, página inicial, grupo, alinhamento, o comando, recurso, mesclar e centralizar, aonde dessas células. O que é isso? Ele junta uma ou mais células em uma única célula, mantendo o conteúdo da célula mais esquerda superior. Vamos ver a pergunta. Ao selecionar a célula unificada exibida na figura, clicar na seta para baixo do recurso mesclar e centralizar e selecionar o item desfazer mesclagem da célula. Ele está falando o seguinte, agora ele quer desfazer ou mesclar. O que acontece? O conteúdo fica na primeira célula. Quem é a primeira célula selecionada? Nesse caso, A1. É só isso. Deixa eu ver. O texto prefeitura será colocado na célula, primeira célula selecionada. Primeira célula que estava mesclada, célula A1. Bem tranquilo, bem light questão. Vamos ver mais uma questão de Excel. No Microsoft Excel 2010 em português, em sua configuração padrão, considere a seguinte planilha, editada nesse aplicativo. Supondo que a fórmula igual a máximo, A1, 2 pontos, B2, B1, 2 pontos, C2, C3, 2 pontos, C4, fecha parênteses, seja editada na célula C5. Então, não estou nem vendo a célula, está aqui embaixo. O resultado produzido nessa célula será... Deixa eu te mostrar o seguinte, A1, 2 pontos, B2. A1 está aqui, B2 está aqui, está usando esse valor. Função máximo, retorno máximo. Máximo aqui por enquanto é 5. B1, 2 pontos, C2. B1 está aqui, C2 está aqui. 5 mais esses números, o máximo agora é 6. C3, 2 pontos, C4. C3 está aqui, C4 está aqui. Maior é 6. Qual é o valor produzido? 6. Pode marcar tranquilo. Ah, professor, mas aqui tem o 8, aqui tem o 7, mas eu não usei essas células. Tem que prestar atenção. Bota o pontinho na primeira, bota o pontinho na segunda, faz. Vê quem é o maior. Bota o pontinho na primeira, bota o pontinho na segunda e faz. Vê quem é o maior e se o primeiro não era maior, esse é maior. Bota o pontinho e vê. É sempre assim, com 2 pontos, bota o pontinho na primeira, bota o pontinho na segunda. Se tivesse ponto e vírgula, é uma e outra célula. Com um pontinho, com 2 pontinhos, é até a célula. A planilha exibida a seguir foi elaborada por meio do Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão. O valor resultante da fórmula igual à média a 1,5, ponto e vírgula 5, após esta ser inserida na célula B1. É esse A1, esse. Ele quer a média, soma 8, divide por, somou 2 por 2, dá 4. Resposta, 4. Tranquila a questão. Média é a soma de todos os valores, dividido pela quantidade de valores somados. Somou uma e, ponto e vírgula, é e, outra. Se fosse 2 pontos, pegaria tudo, mas é um e, ponto e vírgula. Muito bem? Próximo item do nosso edital, PowerPoint. No Microsoft PowerPoint 2010, precisamos saber a estrutura básica de uma apresentação. Ela é feita de slides. Ctrl M, eu crio um novo slide, eu posso mudar o layout. Conceito de cada slide. No slide eu insiro objetos, caixa de textos, imagens, figuras, áudio, vídeo, som, o que eu quiser. As anotações são vistas somente pelo apresentador.
Posso exibir réguas para organizar meus itens ou as guias para organizar melhor. O cabeçalho e rodapé só vai aparecer no folheto, na hora da impressão. Cabeçalho no canto esquerdo superior, rodapé no canto esquerdo inferior, data da impressão, dia, mês e ano no canto direito superior, número da página no canto direito inferior. Isso eu acabei de falar do meu cabeçalho e rodapé. Noções de edição e formatação, aí você tem que saber aquele negrito, itálico, sublinhado, tudo que a gente viu no Word. Formatações da nossa apresentação, ele quer falar sobre animação e transição. Daqui a pouco eu chego lá. Inserção de objetos, se eu quero inserir o objeto e aparecer em todos os slides, eu insiro no slide mestre, aí todos eles vão seguir o mesmo padrão. Numeração de páginas, você pode botar o número do slide se você quiser, ou automaticamente essa numeração de página aparece no folheto no canto direito inferior. Botões de ação, interessante saber. Aqui pega botão de ação, se ele tiver duas setinhas, ele volta para o primeiro slide. Se esse slide tiver cortado, ele vai para o segundo. Outro botão de interação, ele volta um slide, avança um slide, avança para o último slide. Lembrando que os slides que tiverem com o número cortado, 1 está cortado, o 3 está cortado, ele pula esses slides da apresentação. Na hora de apresentar, se eu apertar o F5, ele apresenta do primeiro slide. Como o primeiro está cortado, começa do número 2. Se eu apertar Shift F5, ele começa do slide atual. Independente se está oculto ou não, ele vai começar dele. E se começar de um oculto, ele mostra todos os ocultos. Se começar de um que não está oculto, ele não mostra oculto. Interessante saber isso também. Essas aqui são os botões de interações, botões de ações. Animação são os efeitos que eu coloco dentro de um objeto, dentro do slide. Então eu posso botar o parágrafo para aparecer parágrafo por parágrafo numa caixinha de texto, para aparecer o texto inteiro. Pode ser até letra por letra, se você quiser, fica muito demorado, mas pode, tá? É possível. E aí vem uma dica, pode, é possível, permite, geralmente você marca que está certo. Falou só, somente, apenas, unicamente, totalmente, exceto, menosprezou um programa, falou mal, ele não faz isso, não faz aquilo, não é possível isso, não permite aquilo, normalmente está errado. Se tiver que chutar, pá, chuta certo, no pode, permite, é possível. Chuta errado, só, somente, apenas, unicamente, totalmente, exceto, exclusivamente, normalmente estão errados, ou se fala mal do programa. Transição. Eu posso botar uma transição por slide. Ela começa no início da apresentação, no início daquela apresentação, daquele slide. A transição é a mudança de um slide para o outro. Então, quando for mudar para aquele slide, ele começa a transição depois do slide. Essa transição pode ser automaticamente ao clicar do mouse ou após algum tempo, tudo bem? Já a animação eu posso botar com o anterior, após o anterior ou ao clicar do mouse. Você tem essas opções de animação e transição. Tem muito texto, vamos ler. Se o usuário está editando um slide do PowerPoint 2010 e contém a regra de segurança para a utilização de um equipamento, o texto com tais regras foi inserido em uma única caixa de texto e cada regra ocupa um parágrafo. Agora ele precisa que as regras apareçam uma por vez. Olha, quer que apareça uma por vez ao iniciar a exibição do slide. Para tal, ele pode selecionar, e uma por parágrafo, tá? Está dizendo ali. Para tal, ele pode selecionar a caixa de texto onde estão as regras, clicar na aparecer do grupo animação. Vai botar uma animação nessa caixa de texto, que pertence à guia animações, e em seguida clicar. Se ele quer um parágrafo por vez, ele quer colocar aqui, ó, contém não, que define, aqui, ó, por parágrafo do item opções de efeito. Ele quer mostrar um parágrafo por vez. Ele falou no texto. Lê, presta atenção, interpreta e você vai responder. É bem simples. O PowerPoint não tem mistério. F5 do primeiro slide, se o primeiro slide está oculto, começa do segundo. Shift F5 do slide atual, se tiver oculto ele aparece. Slide mestre, quando eu edito nele, todos vão seguir o mesmo padrão. Anotações só aparece só para o apresentador, o espectador não lê, tá? O tamanho do slide, ele é 4, 2.3, 16, 2.9, essas coisas que vão caindo. Vamos ver outra?
No Microsoft PowerPoint 2010, a opção de exibir guias inteligentes está ativa e a opção para exibir as guias de desenho está inativa. Nesse contexto, o usuário está editando um slide que contém apenas duas formas, dois retângulos. Em um determinado momento, quando uma das formas está se movimentando, uma guia inteligente, guia inteligente, apareceu. Tal como na figura a seguir. De acordo com a sinalização da guia inteligente, as duas formas apresentadas na figura, o que elas estão? Estão alinhadas pela parte superior. Vamos ver? Alinhadas pela parte superior. Não precisava nem prestar muita atenção. Interpretação de texto. Viu que difícil? PowerPoint é muito simples. Lê e interpreta o texto. Não pensa duas vezes não. Leu, interpretou, marcou. Vamos para a próxima questão. O usuário, por meio do Microsoft PowerPoint, sua configuração padrão em português e com teclado padrão brasileiro, preparando uma apresentação para a divulgação de uma campanha de prevenção de doenças relacionadas a saneamento básico, deseja salvar as modificações realizadas durante a edição de formatação. Assinale a alternativa que apresenta o atalho por teclado usado para salvar. Salvar no Word, Excel, PowerPoint é Ctrl B. Ctrl B, para quem não sabe. Ctrl A, abrir, Ctrl T, seleciona tudo, Ctrl X, recorta, Ctrl S é sublinhado. Tem que saber a tecla de atalho, tem que memorizar isso. Vamos para mais uma de PowerPoint. O programa Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, disponibiliza diversos temas para que o usuário tenha opções gráficas para elaborar sua apresentação. A seleção do tema de uma apresentação pode ser feita pela guia. Ele quer elaborar um tema para a apresentação. Ele vai escolher o tema da guia Designer. Ele escolhe o formato, a cor, os objetos, o tema. Pessoal, vou fazer uma pausa, vou chamar vocês agora, convidar vocês para conhecer ou praticar presencial. Isso fica aqui na Marechal Fontinelli, em frente ao Banco do Brasil, aqui em Sulacap. Se você está aqui no Rio de Janeiro, dá um pulinho aqui e venha conhecer nossos cursos. Temos curso para oficial de bombeiro, temos curso para ESA, especialista, temos diversos cursos para militares. Se vocês quiserem também, temos cursos para Polícia Civil, SEAP, Polícia Militar. Venha conhecer o nosso presencial aqui em Sulacap, nossa matriz, nossa sede. E se você quer conhecer mais sobre o curso também, entra no site e conheça o nosso curso online. A gente também tem curso online, está bombando o nosso curso. E quero te trazer uma informação, a gente já saiu com 01 dessa prova de oficial PM de São Paulo mais de uma vez. Os 3 últimos anos, 01 é nosso. Tá sabendo não? Estuda com o melhor, estuda com a gente, estuda com praticar. Aqui a gente realiza seu sonho. Vem passar em concurso com a gente. Então vamos para o próximo item. Correio eletrônico, uso de correio eletrônico, prepara o envio de mensagens, anexação de arquivos. Então uso do correio eletrônico, se eu coloco no CCO, cai muito, CCO é oculto, quem está ali, os outros não sabem que ele recebeu, mas ele enxerga os outros. D é o remetente, para destinatário, CC com cópia, alguém que vai receber, os demais vão saber que ele recebeu, CCO é com cópia oculta, ele vai receber, os demais não vão saber que ele recebeu. Assunto eu posso deixar em branco, posso escrever qualquer coisa. O corpo do texto eu posso escrever qualquer coisa, posso deixar em branco. O anexo eu posso anexar um ou mais arquivos, também posso não anexar nada. Acabei, eu acho que de falar tudo, quase tudo. Protocolos. Se eu tiver que usar um programa de correio eletrônico, o Outlook, o Thunderbird, o protocolo SMTP envia. POP3 IMAP recebe. O POP ele puxa apagando do servidor. O IMAP é interativo, online, ele mantém no servidor. Então vocês têm que saber também protocolos. Além disso, caixa de entrada, onde chega todos os seus e-mails. Ele pode ter um filtro anti-spam. As que são consideradas spam, lixo eletrônico, vai para uma pasta chamada lixo eletrônico ou spam. É aquelas que você não pediu para receber, não conhece o remetente ou ainda foi enviado em massa para um grande volume de pessoas. Também tem que saber que itens enviados é aquele que já saiu, já foi para alguém. Caixa de saída, está aguardando você reconectar para enviar ou você programou para uma data futura. Lixeira, você excluiu. Rascunho, está em edição. Então você tem que saber essas pastas que podem estar perguntando para vocês para preparação do seu e-mail. Vamos lá para a questão. Considere que o usuário configurou o Microsoft Outlook 2010 para exibir as mensagens da caixa de entrada como conversas, ordenadas por data, com a mais recente na parte superior. Nessa configuração serão agrupadas, elas sempre são agrupadas por assunto. Normalmente são sempre agrupadas por assunto. Sempre a mesma linha de assunto. Letra E.
Vamos para a próxima questão. Preparo de uma mensagem pode ser enviado por meio de um programa de correio eletrônico típico apresentado alguns recursos e campos a preencher. Eu sou obrigado a preencher. O D é automático. Pelo menos um entre para, CC e CCO. Pelo menos um. Pode ser qualquer um deles. O resto eu não preciso preencher. Vamos ver. Arquivos compactados podem ser anexados. Está errado. Cada arquivo anexado pode... Olha, tá, eu falei a dica. Quando falar que não pode, não permite, não é possível, está errado. Então, cada arquivo pode possuir tamanho superior, sem problema nenhum. O campo CCO permite, não sei o que é não, mas deve permitir a especificação de e-mail de alguém que receberá uma mensagem, sem problema nenhum. Mas que não saberá quem enviou. Lógico que ele sabe quem enviou para ele, está errado. Pois o remetente ficará oculto. Não, é o contrário. Ele vai ficar oculto dos demais que vão receber. Número máximo de arquivo que podem ser anexados em uma mensagem é 8. Restringiu 8, não se posso anexar mais. Mesmo que os campos de título é assunto, e o texto da mensagem não sejam preenchidos, a mensagem pode ser enviada. Marca a resposta letra E. Vamos para outra? A imagem a seguir mostra um e-mail sendo preparado pela área jurídica para enviar a uma assistente social que havia solicitado uma resolução a respeito de um assunto a ser tratado em reunião. O assistente social, assistesocial@semanepiracicabasp.gov.br, ao receber e-mail, precisa repassar a resolução a outros participantes da reunião. Se ele quer repassar, ele encaminhar, deve ser isso. Para que o anexo esteja inserido no e-mail, que será enviado pelo assistente social por meio do Outlook 2010, em sua configuração padrão, é encaminhar. Ele vai receber, quer mandar para outro a mesma mensagem, com o mesmo texto, com o mesmo assunto, com os mesmos anexos, ele encaminha, letra B de bola, sem problema algum, tranquilo? Vamos para a próxima questão. Um usuário da internet está preparando uma mensagem no seu programa de correio eletrônico que tem as seguintes informações no campo de endereço: D, Alfredo, para, Bernardo, CC, Camila, CCO, Danilo. Sabendo que a mensagem foi enviada, entregue com sucesso, assinale a alternativa que tenha a opção correta. Temos que ler cada opção. Eu sei que Danilo não vai ser reconhecido por Bernardo e Camila, mas Danilo conhece eles. Vamos ver? Alfredo não sabe, Alfredo conhece todo mundo. Foi ele que mandou, ele tem que saber quem é. Bernardo não sabe que Camila sabe, o para sabe que o CC recebeu, assim como o CC sabe, para, CC, todo mundo sabe. Camila não sabe de Bernardo, sabe, CC sabe do para. Danilo não sabe de Bernardo, é o contrário, Danilo não sabe, é o contrário. Bernardo que não sabe de Danilo. Então, Camila não sabe de Danilo, e sim, ninguém sabe de Danilo a não ser o Alfredo que fez a mensagem, resposta correta. Quem está no CCO, os demais não sabem que ele recebeu. Último item do nosso edital: internet, navegação na internet, conceito de URL, link, site de busca, impressão de página. Desculpa, não estou com o meu tempo estourado aqui, tem que entrar outro professor para falar com vocês, então vou só corrigir essa questão rapidinho e a gente vai encerrar logo essa aula, esse aulão de véspera. Um conselheiro tutelar incumbido de informar dados e sistemas online a respeito dos atendimentos que presta ao município, por se preocupar com sigilo de dados, sempre procura observar sites seguros. Sites seguros utilizam um protocolo seguro, HTTPS, pode marcar, vou nem ler o restante. Protocolo seguro usa criptografia, pode ser criptografia do tipo SSL ou TLS. Considere o seguinte endereço de e-mail: HTTP, não é seguro, não usa criptografia, www.teste.com, barra é um diretório, barra é a página de web, é o arquivo. Vamos ver, sendo o HTTP o protocolo utilizado, as demais partes da URL significam: designação de World Wide Web, página de web, nome, domínio, diretório, arquivo e extensão do arquivo. Vamos ver o que ele fala. O arquivo é o documento. www.teste.com é o documento, não é a nome de domínio. www.teste é o servidor, sim. Aranha é o diretório, sim. Alvo do endereço. E pencil é o documento buscado, sim. Então aqui, ó, esse aqui é o meu servidor, meu nome de domínio, meu diretório, meu documento. É bom que você saiba isso, como é uma URL. Um assistente social baixou da internet algumas portarias estaduais por meio do Internet Explorer 11 em sua configuração padrão.
para verificar a lista de todos os arquivos baixados. Baixou, download. Baixou, download. Pelo seu navegador, pode usar o recurso download. Pronto, pode marcar. Pessoal, não tem pegadinha. A prova da VUNESP é uma prova bem direta. Todas essas questões aqui, eu tirei questões que caíram esse ano na VUNESP. Prova bem light, bem tranquila para vocês. Eu vou encerrar, como eu falei, nosso aulão. Espero que vocês tenham gostado, tenham prestado muita atenção na nossa aula. De novo, me sigam na rede social, professor.leonardo.vasconcelos, também no Instagram do praticar.ensino. Além disso, nossa rede no YouTube do Praticar, tem nosso site. No nosso site a gente está com uma promoção no Black Friday. Se você entrar agora no nosso site, você vai encontrar nossos cursos online e alguns presenciais na promoção. Um preço muito bacana para você. Espero que vocês entrem lá e conheçam. E no final eu quero dizer a nossa frase de praxe, que o segredo é praticar. Então vem aqui para praticar e estude com os melhores e seja aprovado no seu concurso, que aqui a gente realiza seu sonho. Então, o segredo é praticar. Um abraço, um beijo, até a próxima.